Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de sábado. Luz e paz aí ao seu coração, muita alegria, né, para a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como seria se não houvesse mais tempo? O que você faria se você descobrisse que não dá mais tempo de você dar aquele tchau que você não deu? Que não dá mais tempo de você falar aquele eu te amo, que você não disse. Não dá mais tempo de você cultivar a prática do evangelho cotidiana, ajudando outras pessoas que você de repente sempre postergou, empurrou com a barriga durante anos. Como seria a sua vida se você descobrisse, meus amigos, que não dá mais tempo de brincar com seus filhos, que não dá mais tempo de se divertir com seus animais, que não dá mais tempo de você viver o seu grande amor? Como seria se você descobrisse que não dá mais tempo de ficar empurrando as coisas para o futuro, dizendo que não tem tempo, porque dessa vez, de verdade, o tempo acabou. Olha, falar do Evangelho é falar, nós todos já sabemos, da Boa Nova, mas é falar também de bom senso, de lucidez, é falar da nossa responsabilidade pela vida que nós estamos construindo em cada momento. Enquanto a gente fica sempre com desculpas, dizendo que não tem tempo para fazer as coisas que nós sabemos que são importantes, literalmente esse tempo ele vai passando. E um dia vai chegar e você vai descobrir que não tem mais tempo. E o detalhe, meus amigos, é aquilo que todos nós sabemos, é que o tempo não manda sinais. Muito provavelmente você não vai receber sinais, uma carta com 3, 4 anos de antecedência, né, dizendo, olha, você tem só mais 4 anos aqui na Terra, então seu tempo está acabando. Olha, você tem só mais 1 ano aqui na Terra. Não. Muito embora algumas pessoas fiquem enfermas e muitas vezes desencarnem por algumas enfermidades mais ou menos conhecidas, a gente sabe que na realidade nós só desencarnamos no tempo de Deus. Enquanto tivermos fluido vital, né, no nosso corpo, então nós temos a vida física aqui na Terra. Só que a gente não sabe quanto tempo esse fluido ainda vai durar. Quanto tempo que eu não vou me envolver numa situação que talvez nem me diga respeito num acidente e tudo possa acabar. Recentemente em Belo Horizonte, um motorista de táxi passava perto de onde eu trabalho, inclusive lá da sede do Instituto Namastê. Ele passava, literalmente do nada caiu uma árvore que estava frágil e caiu em cima do carro dele. Teve um desencarne instantâneo. Assim. Não teve pista, não teve nada. Imagina, a esposa desse nosso companheiro querido, a família, teve que lidar com essa notícia e ele não teve mais tempo de fazer outras coisas. Eu via muitas pessoas ao redor falando sobre isso, muito mais do que a sensação desagradável, desconfortável do acidente, era o receio. Nossa, foi de uma hora para outra, não deu mais tempo de nada, foi muito rápido. Isso quer dizer o quê? Que nós não estamos nos preparando para a morte ao não viver a nossa vida. Muitas pessoas ficam com medo da morte. Eu não tenho medo nenhum da morte. O que eu tenho receio é de não viver bem a minha vida. E você? Do que você tem receio? Não é? Quantas pessoas estão perdendo tempo, meus amigos? Isso é muito sério. Quanta gente está perdendo tempo guardando mágoa, tristeza, é ou não é? Angústia, falando mal da vida alheia. Meu Deus, desrespeitando seus vizinhos, seus familiares, desrespeitando pessoas. Ontem na pílula a gente falava daquelas pessoas que tratam as outras como se fossem descartáveis, Enganam outras pessoas, criam expectativas e depois simplesmente viram as costas para elas, como se fosse assim simples, ignorando o sentimento do outro. Quantos de nós vive de maneira mal educada, deselegante, desagradável, sem se dar conta que a nossa rudeza não só nos prejudica, mas também espalha uma aura negativa ao nosso redor. E é claro que acaba prejudicando quem está do nosso lado. Agora, tudo isso para quê? Gente, nossa amargura, nossa tristeza não vai resolver nossos problemas, pagar as nossas contas ou nos fazer mais felizes, Amargura e tristeza, como diz o amigo espiritual, não traz o amor de volta em 3 dias, Não traz emprego para você, nem te faz um ser humano melhor. Mas a reforma íntima faz. A reforma íntima nos faz sermos pessoas melhores, com pensamentos mais educados, mais lúcidos, trazendo o evangelho e os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia, perdoando para que a gente possa ser perdoado, levando luz nas nossas palavras, esperança e seguindo adiante, fechando ciclos antigos que precisam ser fechados, ao invés de a gente ficar postergando, reclamando, preso ao que já passou e só, infelizmente, ainda nos faz mal. Então, nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, desse sábado, convida você a seguir, enquanto ainda dá tempo. Bem, se você está escutando essa pílula aqui no mundo físico, provavelmente você ainda tem algum tempo. E vocês, amigos espirituais que escutam
escuta essa pílula no mundo espiritual. Que Deus abençoe, que você aproveite muito bem o seu tempo onde quer que esteja. Uma coisa que muitos não se dão conta é que os amigos espirituais, eles... Bem, o que é um espírito, gente? É uma alma, né? É um ser que até outro dia estava encarnado muitas vezes e que perdeu o corpo físico. Ninguém se ilumina e ninguém também, né, deixa de ter luz porque desencarnou fisicamente. Então, os amigos espirituais são aqueles que cuidam de nós, e os demais que estão na erraticidade também estão evoluindo do mesmo jeito, da mesma forma, e também estão lá refletindo sobre a maneira como vão ou não utilizar o seu tempo. Não tem muitos espíritos que se revoltam, ficam aí anos e anos, né, entregues ao rancor, à tristeza, usando o mal do seu tempo, mesmo fora da Terra. Então a gente vê que essa história de ficar empurrando para amanhã, essa história de perder tempo com coisa que não deve, não é só aqui na Terra não, é fora dela também. Prejudica-nos de todas as formas e de todas as maneiras. Então, que a luz divina te abençoe, te inspire, né? Que você tenha um sábado maravilhosamente abençoado. Você, sua família, sua vida toda, todos os seres ao seu redor. E aproveite, vai lá, faz o que tem que ser feito enquanto ainda dá tempo. Uma dica legal? Pensa dessa forma. Se eu tivesse 6 meses de vida apenas, e aí, o que eu faria? Coloca no papel, lista as principais coisas que você faria se você tivesse só 6 meses de vida. Provavelmente você vai descobrir que você faria várias coisas que você vem empurrando com a barriga e que literalmente acabam sendo o quê? Suas reais prioridades. Não as prioridades do ego, mas as prioridades do seu eu sagrado, da sua alma, aquilo que realmente vai fazer você mais feliz e provavelmente vai ajudar também a humanidade a ser um lugar muito melhor para todos nós. Tá bom? Então fiquem com Deus, luz e paz como sempre aí o seu coração. Muito obrigado mais uma vez por divulgar as pílulas do nosso amado Evangelho. Tenho notícias de vocês aí da Arábia Saudita, né, que estão recebendo a pílula e multiplicando. Pessoal na região do Irã, do Iraque, olha que interessante, Azerbaijão, pessoal do leste europeu recebendo as pílulas, multiplicando. Gente, nós sabemos de grupos que estão fazendo o Evangelho no lar e se estruturando na China, em Beijing. Que coisa boa, em Pequim, né? Pequim para nós. Graças a Deus, o Evangelho vai ultrapassando as barreiras do preconceito, as barreiras, né, dos nossos julgamentos, dos rótulos, para que a gente possa unificar as nossas almas, os nossos corações. E uma sugestão, você aí no exterior, faça o Evangelho na medida do possível no idioma no qual você se encontra, para que as pessoas possam também beneficiar-se do Evangelho junto com você. A gente não pode criar guetos de pessoas falando português se você mora num lugar onde se fala inglês, se fala chinês, se fala espanhol, não é verdade? É importante a gente fazer esse esforço extra, e a espiritualidade nos pede isso. É um ato de generosidade e de gratidão com a terra que nos recebe, você que está aí no exterior. Então, trabalhe no idioma local, a prática do Evangelho, até para que outras pessoas, os nativos desses países, possam conhecer aquilo que tanto te faz bem. Tá bom? Então fiquem todos com Deus, ótimo sábado para você, luz e paz, e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve. Olha, aproveita, hein? Por enquanto, ainda dá tempo.